dia, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Lili, prof de redação de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando direitinho, que já tenham se organizado, com uma rotina para que os seus estudos não sejam prejudicados. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre o gênero poema. Então aqui eu trouxe algumas características principais do poema para vocês ficarem fera em poema desse gênero, ok? Vamos começar nossa aula? Sei que vocês têm muita dificuldade em relação a saber distinguir a diferença entre poesia e poema. A poesia, ela vai estar presente de várias formas, Várias formas de expressão. Ela vai estar na pintura, ela vai estar no cinema, na música e inclusive vai estar também no poema. Já o poema é a forma, é a organização dessa poesia em versos. Então, a forma é o poema e o conteúdo é a poesia. Tudo bem? A poesia ela é muito maior, ela vai estar em outras coisas também, outras artes também, além do poema. Então, o poema ele é um gênero textual, geralmente estruturado em versos, e ele pode ter rimas ou não. Quando ele não tem rimas, é chamado de versos brancos. E tem um objetivo, todo poema tem um objetivo de emocionar o leitor, ou propor uma reflexão, ou apresentar os sentimentos, as ideias, ou as emoções do poeta diante das situações da vida cotidiana. Existe também uma palavrinha chamada eu lírico no poema, ou eu lírico ou eu poético. O que é o eu lírico? É a voz que narra, o poema, narra o que? Os sentimentos, as experiências que podem não ser as do poeta, mas de um personagem. Por exemplo, um personagem criança pode estar narrando o que se passa na poesia, ou um objeto também, como a porta, como nós vimos nesse poema A Porta, em que a porta ela se personifica e começa a narrar o poema. Pode ser também um animal narrando, então não necessariamente é o poeta que é o eu lírico, ok? Deve ser sempre um personagem, que é a voz que fala ali na poesia. É a perspectiva, é sobre o olhar de quem que aquela poesia está sendo narrada, está sendo falada. E os elementos principais do poema são o verso. O que é o verso? É a linha do poema. E a estrofe é o conjunto desses versos. O conjunto desses versos forma a estrofe. E a rima é quando há palavras que terminam com sons iguais ou sons semelhantes. Vamos observar isso em um poema de fato. Esse poema aqui, A Diversidade, é muito interessante, da Tatiana Belink. E ele começa assim. Eu coloquei apenas trechos do poema, não coloquei o poema na íntegra, porque ele é um pouco longo. Mas só esse trecho aqui dá pra gente observar as características de rima que eu quero que vocês aprendam. De rima e de poemas em si, Vamos ler? Vamos ler comigo? Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Tudo é humano, bem diferente, assim, assado, todos são gente. Então a intenção dela fazer este poema, demonstrar que existem pessoas de vários tipos, com várias características, mas todos nós somos gente, somos pessoas que merecemos respeito. Então essa traz aí uma reflexão pra gente, este poema Diversidade. Então aqui, contando, tem 1, 2, 3, 4 versos. E esse conjunto de 4 versos forma a estrofe. Então temos uma estrofe, 2 estrofes, 3, 4 aqui marcada. E dentro dele também temos rimas. As rimas elas podem ser classificadas como rimas alternadas, rimas paralelas ou emparelhadas e rimas opostas ou interpoladas. Está faltando um in aqui, interpoladas. Então vamos observar as características de cada uma aqui. Por que são rimas alternadas? Vamos observar onde tem a rima, começando colocando o esquema. Esquema A, começando aqui, A, não tem rima nenhuma. Aí B, observe essa palavra, gordinho, in, coloca B. Aí tem o castanho, que não tem rima, C. E ruivinho, rima
o segundo verso gordinho. Ruivinho e gordinho tem o finalzinho semelhante, ó, inho, inho. Então aqui temos uma rima, e esse tipo de rima aqui neste esquema, A, B, C e B de novo, é chamado de rimas alternadas. Poderia ser A, B, A, aqui também se tivesse uma palavra que rimasse com magrelo, por exemplo, amarelo, aí seria um A aqui também. Entenderam? Então as rimas alternadas aqui é em inho, o esquema A, B, C, B. Por exemplo, aqui na palavra ruivinho, se eu trocasse ruivinho e colocasse amarelo, então a rima seria amarelo ia rimar com magrelo, ia ficar dessa forma, o esquema A, B, C, A. Ok? Entenderam? Então olha aqui agora na próxima estrofe, eu coloquei um exemplo aqui de rimas, não na estrofe, né, mas aqui do lado. Este exemplo aqui de outro poema, só para vocês observarem este exemplo de rima paralela, né, ou rima emparelhada. Ó, com jeito tudo se arranja, sem jeito tudo se esbanja. Com jeito eu sou capaz, sem ele pouca gente faz. Então as rimas tá em arranja e esbanja. Olha o final das palavras semelhantes. Então é formado aqui por paralelas, ó, uma seguida da outra. Capaz rima com faz, paralela, uma seguida da outra. Então o esquema é A, B, B. Tudo bem? Entenderam? E continuando aqui, ó, as rimas opostas ou interpoladas, consertem aí. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. A rima tá em amigo, contigo, ó, igo, igo, e por dentro aqui, ó, urgente, gente e corrente. Então as rimas tá interpoladas. A rima com a última e a segunda rima com a terceira. Então o esquema fica A, B, B, A, ok? Observaram aí? Então quando vocês forem fazer esse esquema de rima no poema de vocês, observem se vocês vão fazer a rima alternada, se vai fazer rimas paralelas, se vai fazer rimas opostas ou interpoladas, tá? E seguindo primeiro, vai seguindo sempre as letras do alfabeto, né? Quando tiver rimas entre os versos, você vai repetir a mesma letra. Vai seguindo a letra do alfabeto, quando você tiver rimas, você repete a mesma letra da rima, ok? Entendido isso? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou ficar muito contente em responder e tirar as dúvidas de vocês, tá? Passando aqui para figuras de linguagem. A figura de linguagem são recursos utilizados para dar mais expressividade, mais emoção para a linguagem, né? Principalmente para a linguagem poética. Ela é muito utilizada. Então, a personificação é um tipo de figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. O que seria isso? Elas são usadas para atribuir características, ações e sentimentos humanos a animais ou seres inanimados. Por exemplo, neste exemplo aqui, o sol sorria para mim. Esse atributo de sorrir são atributos de seres humanos, não de um sol. Quando eu coloco aqui o sol sorriu para mim, é uma figura de linguagem. E qual figura de linguagem é essa? Está dando características para seres inanimados como animados, como seres humanos, então a gente chama de personificação ou prosopopeia. Nome grande, diferente, né? Mas é facinho de lembrar. Seguindo aí, então a próxima figura de linguagem que nós vamos tratar hoje aqui, não de todas, são inúmeras. Então aqui temos a antítese. Ela é caracterizada pelo uso de conceitos contrários, pelo confronto de ideias opostas. Por exemplo, aqui ó, a tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Percebam a diferença? A oposição, tristeza, felicidade, poderia ser luz, trevas, morte, vida. Então, quando há essa oposição dentro, né, do poema, a gente chama de antítese, que é uma figura de linguagem, é um recurso utilizado para dar mais expressividade. Então, além dessas, existem muitas outras figuras de linguagem. Eu trouxe aqui um exemplo de mapa mental, e aqui nesse mapa mental tem várias figuras de linguagem. Essa que nós falamos, a personificação, ó, características animadas para seres inanimados. Exemplo, a almofada me abraçou.
E aqui a antítese, que nós falamos também, contraste, que é a mesma coisa que oposição, riso, pranto. Pranto é choro, né? Riso é a felicidade. E aqui metáfora tem sentido conotativo, sentido figurado. Por exemplo, o Val é uma baleia, o Val é uma pessoa, é uma baleia, então aqui é uma metáfora. Tem a catacrese, que é a metáfora cristalizada, asa da xícara. Tem a hipérbole, que é aquele exagero intencional, né? Vou explodir, ou comeu mil pratos de comida. Também tem o pleonasmo. O pleonasmo é a redundância, que a gente precisa muitas vezes evitar o pleonasmo, descer para baixo, mas com intenção. Ele é utilizado, o pleonasmo só pode ser utilizado na questão da poesia também, que com intencionalidade. Quando tem intencionalidade de uma redundância, ele coloca o pleonasmo. Mas do contrário, o pleonasmo deve ser evitado na fala ou na escrita de vocês, tá? Também aí temos o eufemismo. Eufemismo é a atenuação de alguma coisa, deixar a coisa mais leve do que ela realmente é. Metonímia, o nome pela marca Nescau, em vez de falar chocolatado, você fala Nescau. Não vamos fazer propaganda para a marca, né? Poderia ser outra coisa. Perífrase ou antonomásia, características, por exemplo, rainha dos baixinhos, características fixas aí. Aliteração, personificação, comparação, existem então várias figuras de linguagem que são recursos utilizados muito na poesia e que deixa a poesia mais interessante, mais expressiva, tá? Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, espero que vocês tenham um bom estudo, espero que vocês tenham equilibrando aí o tempo de vocês, fazendo uma rotina direitinho para que vocês não fiquem ansiosos, não fiquem desanimados, né? Para manter um ritmo de estudo que é sempre bom, tá? Se tiverem alguma dúvida, mais uma vez, pode mandar mensagem para mim pelo e-mail, que eu vou ficar muito feliz em responder a todos vocês. E aí, seguem a atividade de hoje. Tudo de bom e até a próxima!